Queridos, durante este final de semana, hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, nós teremos o privilégio de ter conosco o professor reverendo Leandro Peixoto, que eu queria que viesse aqui o pastor Leandro, quem eu tinha desejo de conhecer há muitos anos, estava dando aulas no Palavra da Vida durante o meio desta semana para frente, até de terça a sexta, estava dando aula lá, ele vinha aqui, acho que é a primeira vez no Palavra da Vida. Aí eu disse, pô, então, o querido vai pregar para nós lá na PIB do Pará. O pastor Leandro é atualmente titular da Segunda Igreja Batista em Goiânia, desde 2016, pastoreou durante 14 anos a Batista Central em Campinas, São Paulo. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista Goiano, mestre em teologia, com ênfase em línguas bíblicas, grego e hebraico, pelo Southeastern Theological Seminary, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Atualmente está fazendo doutorado em ministério pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Ele é casado há 24 anos com a Cristiane, que virá na próxima viagem, se Deus assim permitir, para conhecer a Betina. Ele está hospedado lá em casa, então a gente está estreitando os laços. E ele tem 2 filhos, Samuel, com 19, e Isabela, com 17 anos. Tenho certeza que nós seremos abençoados hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã. Me permita colocá-lo no altar. Pai querido, que as palavras dos lábios do teu filho e o meditar do seu coração sejam agradáveis a ti, rocha nossa e redentor nosso. O povo de Deus apoiando diz amém. Fica à vontade. Amém, amém, amém. Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Muito bom estar aqui, para mim é um privilégio. Trago saudações da juventude da Segunda Igreja Batista em Goiânia. Ontem eles se reuniram, nós nos reunimos às sextas-feiras. Os nossos encontros se chamam Refugiados e nós temos unboxing toda sexta-feira. Toda sexta nós fazemos o unboxing de um texto bíblico e depois a gente tem um tempo gostoso de comunhão, jogos, quadra, churrasco. E ontem eles fizeram um grande churrasco goiano e eu fiquei só acompanhando as fotos, salivando. Mas como eu tenho amado a comida desta terra. O mingau de tapioca é um negócio impressionante. Sinceramente, amei de coração. Mas eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler a parte B do verso 14. Eu leio na NVT, Nova Versão Transformadora. Hebreus 12, 14, parte B. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não é um tema que naturalmente nos apetece, apesar de ser fundamental. Você realmente prestou atenção no que nós acabamos de ler? Porque o conteúdo do que lemos é o que deve, de algum modo, apetecer nosso coração para o tema santidade. Deixe o seu coração marinar nestas palavras, Hebreus 12, 14, parte B. Procurem ter uma vida santa. Por quê? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Outra maneira de se dizer a mesma coisa é a seguinte: a salvação é pela santificação. Sim, exatamente, a salvação é pela santificação, porque a Bíblia está dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. E qual é o fim último da nossa salvação?
sermos levados a Deus por meio de Jesus Cristo. Está lá em 1 de Pedro 3, verso 18. Sem santificação ninguém verá o Senhor. A nossa salvação é pela santificação. Jesus, por sua vez, colocou nestes termos, Mateus 5,8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Portanto, não parece ser um erro dizer que a salvação é pela santificação, em absoluto. Aliás, parece ser este mesmo o caso, a salvação é pela santificação. Mas eu sei que nós estamos acostumados a dizer corretamente, ortodoxamente, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Realmente, Paulo escreveu em Efésios 2,8, que vocês serão salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Mas preste atenção na minha pergunta. Será que dizer que a salvação é pela graça, por meio da fé, será que essa afirmação anula a afirmação de que a salvação é pela santificação? Absolutamente não. E é isto que eu quero mostrar para você. Paulo, concluindo o capítulo espetacular de Romanos, o 5º capítulo, Romanos capítulo 5, lá na conclusão, abra comigo em Romanos 5, verso 20, e dê uma olhada. Veja o que Paulo escreveu, concluindo o capítulo 5. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. É por isso que as pessoas querem abolir todo e qualquer tipo de lei, ou de verdade, ou de absoluto. Porque leis revelam a gravidade da infração, ou, no caso, a lei de Deus revela a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, assim que terminou de escrever isso, Paulo deve ter pensado assim: ora, alguém poderá concluir disso, que se a graça torna ainda maior onde o pecado aumenta, então a nossa salvação certamente não depende de nós lutarmos contra o pecado. Aliás, pecado ou pecando e pecando tanto mais, é o que fará a graça se tornar ainda maior. Está muito claro isso. Da forma como ele coloca, alguns poderiam concluir: está certo, onde abunda o pecado, extrapola, transborda a graça. Portanto, se sou salvo, se sou alvo da graça de Deus, não importa como eu vivo. Aliás, ao longo da história cristã, muitos usaram deste texto, por exemplo, para tratar o que hoje tem se tornado muito comum na igreja evangélica brasileira. Tomara que você nunca tenha ouvido falar disso, mas isso tem sido muito comum, a hipergraça. Já que não estamos debaixo da lei, eles vão dizer, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então não importa como você luta para viver a sua vida. Então Paulo escreve isso e fala: opa. Eu tenho que tentar esclarecer melhor o que eu acabei de dizer. E aí o que ele faz? A resposta dele é o capítulo 6, continue lendo. Pois bem, verso 1. Devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo no pecado? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele
foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Pense um pouco. O que foi que Paulo deu como razão para dizer que o salvo pela graça não deve continuar pecando? Qual foi o argumento dele aqui? Note que Paulo não argumentou dizendo que não podemos continuar pecando porque é contra a vontade de Deus, porque é mal, e é de fato, mas não foi este o argumento dele. Paulo também não colocou na categoria de que continuar ou não pecando não está em jogo na salvação, e está em jogo na salvação, mas não foi esse o argumento de Paulo. O que Paulo fez? Como ele argumentou? O que Paulo disse foi simplesmente o seguinte: mortos não pecam. Mortos em Cristo não pecam. Romanos 6, de 1 a 2. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Nós estamos mortos em Cristo Jesus. Uma vez que morremos para o pecado, uma vez que estamos mortos em Cristo, como podemos continuar vivendo no pecado? Daí ele nos faz lembrar do que a gente professou publicamente quando a gente foi batizado. Olha o que significou o seu batismo nas águas. Romanos 6, 3. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Mortos não pecam. Então Paulo atestou do poder que a nossa união com Cristo nos confere para vencer o pecado, buscando a santificação, vivendo em novidade de vida. Olha o verso 4: pois pelo batismo nós testificamos que morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Por quê? Porque aquele meu velho eu morreu e foi sepultado, e o que ressuscitou, ressuscitou em poder para viver em novidade de vida. Portanto, não é nenhuma opção, uma possibilidade na mente do apóstolo o crente viver pecando, para que onde abunda o pecado, superabunde a graça. Ele diz: não dá para se pensar assim. Nós morremos, mortos não pecam, mortos estão mortos em Cristo Jesus. Nosso batismo testificou nossa morte, nosso batismo testificou nosso sepultamento do velho homem, e também a ressurreição do novo Leandro, para a glória de Deus, e muito mais, em poder, porque nós recebemos o poder de Deus para viver em novidade de vida. A vida que agora vivemos no corpo, diz Paulo em Gálatas 2:20, nós vivemos esta vida pela fé no Filho de Deus que me amou, ele usa o singular, e se entregou por mim. Resumindo, não podemos continuar pecando, porque nós em Cristo morremos para o pecado. Você não pode continuar praticando o pecado se você é um cristão e morreu com Cristo para o pecado, porque mortos em Cristo não pecam. Mas eu sei que no seu coração e no seu corpo e na sua mente, na sua carne, assim como em mim, a gente parece estar vivo demais para o pecado, não é mesmo? Quando morreu na cruz, Cristo pagou o preço total por todos os nossos pecados, todos eles mesmo. Portanto, jamais, para sempre, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Mas a questão é, aqueles que estão em Cristo Jesus, continuam vivendo no pecado? Essa é a questão. Repetidas vezes, a resposta do Novo Testamento é esta: se você continuar vivendo em pecado, isto é, se o pecado for o seu padrão de vida,
E se você não guerrear contra o pecado, tantas vezes como Paulo diz que fazia, quando ele escreve aos Romanos, primeira carta, capítulo 9, eu esmurro o meu corpo. Se você não guerrear contra o seu pecado, mas em vez disso, se você fizer as pazes com o pecado, se você for amiga do pecado, amigo do pecado, você não tem garantia para testificar que você está em Cristo. Isso não significa, ouça o que eu vou te dizer, muito importante isso. Isso não significa que você poderá perder sua salvação. Significa que sua vida poderá demonstrar que você nunca foi salvo. Percebeu a seriedade disso? Mesmo que por um tempo pareceu que você fosse salvo. Foi exatamente por isso que João escreveu na primeira carta, veja, 1 de João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco, quando saíram mostraram que não eram dos nossos, nunca foram salvos. E pararam de lutar a guerra contra o pecado, não porque perderam salvação, mas porque nunca foram salvos, apesar de ter falado como crente, orado como crente, cantado como crente, ofertado como crente, vivido de algum modo por algum tempo exteriormente como um crente, nunca foram dos nossos. Isso é de fazer tremer, gente. Em outras palavras, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, perseveram na fé, lutam contra seus pecados, crescem em santidade, e aqueles que abandonam a fé por causa do pecado, de fato nunca estiveram em Cristo pela graça por meio da fé. Também não significa que nos mantermos salvos, essa é outra coisa muito importante. Primeiro, não significa que o crente que para de lutar contra o pecado, ele vai perder a salvação. Significa, ao contrário, ele nunca foi salvo. Mas também não significa que quando você trava a luta contra o pecado, isso dependa apenas de você em última instância. Dependa somente de nós, da sua força de vontade. E não é isso. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, veja, verso 6, ele diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, quem começou? Cristo. A gente diz isso no nosso pacto de igreja. Sabe aquele pacto escrito lá nas costas do seu certificado de batismo? Quantos aqui já leram o pacto? Leia lá, se tiver, lá na gaveta. Diz lá, logo no cabeçalho do pacto, tendo sido levados a Cristo pelo Espírito, Ele começou a obra em nós, Ele nos regenerou, Ele nos atraiu, Ele nos chamou com graça irresistível, Ele começou isso em nós, Ele nos amou primeiro. E Paulo diz, esse que começou a boa obra em vocês, Ele vai completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Não depende da sua força de vontade decisivamente. Outro texto maravilhoso em Filipenses, abra lá no capítulo 3, no verso 12, Paulo diz assim, Filipenses 3,12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, não, longe disso. Mas eu prossigo, a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus já me conquistou. Ou seja, Cristo nunca pede de nós aquilo que Ele mesmo não nos dá. E se Ele pede a sua santificação, é porque Ele mesmo, pela graça, por meio da fé, opera a santificação. Paulo continua, não irmãos, verso 13, não alcancei a perfeição,
mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me da minha vida no judaísmo e olhando para o que está diante de mim, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Ou seja, Ele opera em nós o querer e a condição de realizar. Decisivamente a sua santificação, a minha santificação, decisivamente a nossa santificação não depende de nós. É obra dele em nós. Aos Coríntios, o apóstolo ainda atestou o seguinte, 1 Coríntios 1:8. Paulo diz assim, 1 Coríntios 1:8 e 9, Ele os manterá firmes até o fim. Quem vai te manter firme? Ele, Cristo Jesus. Ele os manterá firme até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. As pessoas pregam isso nos carros, né, dizendo, Deus é fiel. Como que dizendo, me deu esse carro. Mas não é nesse contexto que fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel para completar a salvação que Ele mesmo começou em você. Oh, meu povo, isso é absolutamente maravilhoso. Você pensar que acordou crente hoje e está crente até agora, foi Deus quem operou isso. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, não somos nós que decisivamente nos mantemos salvos. Deus é quem nos mantém salvos. E como Deus nos mantém salvos? Essa é a pergunta, preste atenção. Deus nos mantém salvos pela maneira como Ele opera em nós pelo Espírito, de acordo com o seu chamado. Mas o testemunho registrado no Novo Testamento é que Deus nos mantém salvos, sabe como? Por meio da nossa santificação. Isto é, Deus nos mantém salvos, fazendo-nos lutar contra o pecado, fazendo-nos, Ele mesmo operando em nós, fazendo-nos crescer em santidade. É assim que Deus nos mantém salvos, com a frase, a salvação é pela santificação. O versículo chave é 2 Tessalonicenses 2:13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros e receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. É assim que Deus nos salva, por meio da nossa busca pela santificação, por meio da nossa fé na verdade. Trocando em miúdos, a santificação, isto é, fazer guerra contra o pecado, isto é, o crescimento progressivo na santidade, isto é, odiar o pecado e buscar a justiça. A santificação não é um complemento para a salvação, não é que você busca a santificação para ser salvo, é que por você ser salvo, você age em santificação. A única comprovação que você tem de sua salvação não é o seu certificado de batismo de 1910, mas é a luta que você vem travando desde então contra o pecado. Ao longo de 24 anos como pastor, como eu tenho encontrado pessoas dizendo, pastor, de fato eu não me lembro quando foi a minha conversão. Eu digo, isso de fato não importa.
que importa é o que você fez de Cristo. Quem é Cristo para você? E aí eu levo a pessoa ao Evangelho. Por que você diz que é cristão, crente? Por que você diz que vai para o céu? É isso que importa. É você crer no Evangelho e viver demonstrando o poder do Evangelho para te salvar, te santificando. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, sua membresia na PIB do Pará não garante sua salvação, apesar de ser essencial na luta contra o pecado. A vida congregacional é meio de graça. A nossa perseverança na fé é um projeto comunitário. Leia a carta aos Hebreus. Leia os imperativos do Novo Testamento. Orem uns pelos outros, exortem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, cuidem uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros para perseverar em santidade. É um projeto comunitário, mas apenas ter seu nome no hall de membros não garante sua salvação. O que comprova a sua conversão / justificação, o que comprova isso é a sua busca por santificação. De novo, operada pelo próprio Deus em você, pelo poder do Espírito. Romanos 8:12. Romanos 8:12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. A natureza humana pede uma coisa, mas você não tem que fazer isso. Por que você não tem que fazer isso? Lembra de Romanos 5, Romanos 6? Por que você não tem que atender à natureza? Porque você está morto. Não, velho homem, não, velho Leandro, não. Eu não tenho que atender ao seu pedido. Eu morri em Cristo. E este que agora vive, não é ele, é Cristo quem vive nele. É assim que a gente trava as lutas. A gente aprende a pregar para a nossa própria alma. Irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências do seu coração, da sua carne, das suas inclinações, sabe o que vai acontecer? Contrário do que você pensa, você vai morrer. Porque a gente pensa assim: se eu não ceder a essa tentação, eu não vou ser feliz. Se eu não consumir essa pornografia, eu não vou me satisfazer. Se eu não comer em excesso, comida, o pecado faz promessas para a gente, meu povo, é o que Paulo está dizendo. A natureza humana vai pedir um gole a mais, um trago a mais, um garfo a mais, uma mulher que não é minha, um prazer que não me é devido. Promessas de felicidade, promessas de vida, eu me sinto vivo fazendo isso. Não, Paulo está dizendo: se você viver de acordo com essas exigências, você morre. Agora, Paulo continua: se contudo, pelo poder do Espírito, olha Deus fazendo, você fizer morrer as obras do corpo. Como? Dizendo não para o seu corpo, calando as promessas do pecado com as promessas de Deus. Tipo assim, o pecado diz a você, a velha natureza promete a você: faz isso, consuma aquilo, e você vem e prega dizendo: sem santificação ninguém verá o Senhor, minha alma. Visite o site, consuma pornografia. Não, são os puros de coração que verão a Deus, minha alma. Você faz morrer a sua natureza que te pede o pecado. Você a enfrenta com a palavra de Deus, assim como Jesus, quando foi tentado, o diabo dizia, e ele contra-atacava como? Com textos bíblicos. É assim que se vence pelo poder do Espírito.
empunhando a espada do Espírito, a palavra de Deus. Paulo está te ensinando a travar a luta. E Paulo está dizendo, nisso tudo, Deus está operando, se contudo, pelo poder do Espírito, fizer morrer as obras do corpo, você vai viver. Viver é matar os desejos da carne. Agora isso é muito difícil, porque os desejos da carne é o que acaba fazendo a gente sentir que está vivo. Não é assim? Por exemplo, aconselhando uma jovem que tinha o hábito de se cortar, de se mutilar. Tem se tornado muito comum isso. Sabe o que ela disse? Pastor, é quando eu me corto e vejo o sangue correr que eu me sinto viva. Eu chorei. É loucura isso. Paulo está dizendo, não, você vai viver de fato se você aprender a dizer não aos impulsos da carne, pregando para a sua própria carne palavras de vida. E Paulo complementa no verso 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É assim que nós sabemos que somos filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito. E para onde o Espírito nos leva? Este texto, Romanos 8, de 12 a 14, diz que ele nos leva a um combate mortal contra o nosso próprio pecado. É isto que significa ser guiado pelo Espírito. É esse combate mortal contra as promessas enganosas, assassinas do pecado. Se você matar as obras do corpo pelo Espírito, conduzido pelo Espírito à guerra, você verdadeiramente viverá, senão você morrerá. E de novo, não porque você perde a salvação, é porque você vai dar provas de que nunca foi salvo. Os puritanos ingleses, eles sempre lidaram com gente com medo de não ser salvo. Mas hoje em dia a gente se apressa a tranquilizar as pessoas do pecado delas. Não. Filho de um missionário uma vez procurou John Piper dizendo que estava num caso de... estava tendo um affair, estava tendo um amante. E ela também queria se preparar para ir para o campo missionário. E ela procura e diz, pastor, eu vou largar tudo, vou me divorciar e vou me casar com esse homem. John Piper falou assim, você sabe que você está dando um atestado de que vai para o inferno. Ela diz, como assim? Eu sou salva. O salvo não se rende ao pecado. Ela saiu meio chateada, sumiu. Meses depois ele recebe uma carta no correio. Ela agradecendo. Porque ele foi o único que teve coragem de perturbá-la com a verdade. Um salvo não age assim. Os anos se passaram. Ela se encontra com ele numa conferência onde ele estava pregando, com o marido, de quem ela nunca se separou. Abraça, beija ele com o marido do lado e chora e diz, Cristo me salvou através daquelas palavras do Senhor para mim. Ser conduzido pelo Espírito é fazer guerra contra o pecado. O salvo não baixa a guarda. O que significa que há muitos que estão absolutamente, perdidamente errados ao dizerem que a gente pode viver em pecado e ainda ter certeza da salvação. Por quê? Porque eles não conhecem de fato o Evangelho. A salvação é pela santificação. A santidade é a marca daqueles que estão em Cristo. Os frutos revelam se somos de fato de Cristo. Aqui está a maneira como Hebreus, o texto que a gente leu no início, Hebreus 12, 14, coloca: procurem ter uma vida santa, sem a qual
você não verá o Senhor. Por mais que confesse o Senhor. Aliás, é Jesus quem diz lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, muitos chegarão diante de mim naquele dia e dirão: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer o quê? Aparte-se de mim, eu não te conheço. Como assim? Você não travou guerra contra o pecado, você deu provas atrás de provas de que você nunca foi salvo. Eu sei, você expulsou demônios em meu nome. Já pensou? Jesus não nega que muitos, inclusive, terão de algum modo alguma possibilidade de exercer algum dom carismático. Dons carismáticos não comprovam salvação. É o fruto do Espírito. É a obra de santificação. Esforcem-se pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus não está falando da justificação imputada a nós pela fé, na qual nós temos pela união com Cristo por meio da fé. Hebreus está falando da retidão que a gente tem que buscar pela fé. De novo, não é que a santificação é necessária para você ser salvo, é que a santificação é a única prova de que você foi salvo. Essa retidão almejada não contribui para a nossa base, para a base da nossa aceitação diante de Deus. A justiça de Cristo é a base da nossa aceitação diante de Deus. Mas essa retidão que a gente busca na luta pela santidade confirma que nós estamos alicerçados na justiça de Cristo. Todos quantos o receberam, algumas versões dizem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, mas eu gosto da que coloca assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Porque a palavra grega dá as duas opções. Eu gosto da palavra poder. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Poder para quê? Para vencer o pecado. 2 de Pedro 1,10. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Como é que eu sei se eu sou um eleito de Deus? A sua santificação, a sua luta, a sua batalha incessante. O seu fuzil contra o pecado sempre carregado. Incessantemente. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Você lutar pela sua santificação. A doutrina da perseverança dos santos para a salvação é um grande problema para nós batistas. Porque nós batistas até criamos uma categoria, crente desviado. Meu Deus, é igual o católico não praticante. Crente carnal. Quando Paulo fala de carnalidade, eu tive que tratar vocês como a carnais. Ora, ele que escreveu, se você não é guiado pelo Espírito, você não é filho de Deus. Nós lemos isso aqui hoje. Então, quando ele diz, eu tive que tratar vocês como a carnais, ele está dizendo, eu tive que tratar vocês como se vocês fossem descrentes. A doutrina da perseverança dos santos, que é muito cara para nós, os crentes perseverarão, mas eles perseverarão buscando santidade. Põe isso na sua cabeça. Essa doutrina faz muita gente achar o seguinte, eu sou salvo, então eu não vou perder a salvação. De fato, se você for salvo, você não vai perder a salvação. Mas se você de fato for salvo, você não vai ser amigo do pecado. Percebe a diferença? E isso já era um problema desde a igreja primitiva. Tiago 2,14, olha o que Tiago diz. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações, suas obras?
Aí a gente pensa apenas em esmolas aqui. Não, obras de vida também. O que adianta você dizer que tem fé, certificado de batismo, se não demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Olha como isso é forte, gente. Verso 17. Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. João também teve que lidar com isso na carta dele, na primeira carta dele. Olhe como João conclui a primeira carta. 1 João 5,18. Ele vai concluir a primeira carta dele. Ele diz assim: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado. Gente, você não precisa saber grego para entender isso aqui, meu Deus. E por que ele está dizendo isso? É óbvio que isso já era um problema naqueles dias. Eles professavam fé, mas viviam como quem não tem. Não, eu fui salvo. E Jesus foi quem disse: de maneira nenhuma vai me arrancar das mãos dele. Sim, ele disse isso, mas quando você creu nele, você recebeu o que eu gosto de chamar de kit salvação. Você recebeu a justificação e o poder para buscar a santificação. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus, Cristo, os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, o maligno controla o mundo, a nós não. E é por isso que a gente sabe que a gente é filho de Deus. O diabo não controla a minha vida. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. E termina a carta. Destrua os ídolos do seu coração. Os que são nascidos de Deus não têm ídolos no coração. Veja, ele já tinha falado sobre isso no capítulo 2. Olha 1 João 2. E sabemos que nós conhecemos Jesus se obedecermos os seus mandamentos. Se alguém diz: eu conheço Jesus, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Meu Deus, isso aqui é muito forte. 1 João 2,14, lá na parte final: escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. E o que os torna fortes? Afinal, Isaías diz que até os jovens se cansam e se fadigam. Por que os jovens são fortes? Ele explica: eu escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. Onde está a fonte da força do jovem? A palavra de Deus permanece em seu coração. Ele está explicando o que é a força do jovem. É o que o salmista vai dizer no Salmo 119: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. Como? A palavra de Deus permanece no seu coração, e vocês venceram o maligno com a palavra de Deus. Não se deve amar este mundo. E aí o verso 15, infelizmente, a tradução não diz o que de fato está dizendo no grego. Não amem este mundo. Na verdade, João está dizendo: parem de amar esse mundo. Parem de amar esse mundo. A palavra de Deus habita no seu coração. Vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Vocês já morreram em Cristo. Parem de amar este mundo. Parem de amar as coisas que o mundo oferece, pois quando vocês amam o mundo, olha que forte, isso aqui é um soco na boca do estômago. Pum! Quando amam o mundo, o amor do Pai não está em você. Não é que você vai perder a salvação, é que você nunca teve a salvação. Eu quero te perturbar hoje à noite, jovem.
Se você é amigo do pecado, João está dizendo, pode ser que o amor do Pai não está em você. 1 João 3, verso 4. Quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei, e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele, em Cristo, não continua a pecar. Mas quem continua a pecar, não o conhece e não entende quem ele é. Verso 14 desse mesmo capítulo. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Essa é a prova de que você nasceu de novo. Você ama o irmão. Mas quem não ama, continua morto. Portanto, gente, a verdade bíblica a respeito da santificação é a seguinte: somos de fato justificados somente pela graça por meio da fé. Mas a fé que justifica nunca está sozinha. Ela vem acompanhado da busca pela santidade. Essa fé, a fé salvadora, nos faz odiar o pecado e combater o pecado. A sua santidade confirma que você foi verdadeiramente justificada. Significa que você está verdadeiramente em Cristo. A santificação não substitui a justificação, mas a santificação confirma a justificação / conversão. A conversão se comprova pela busca da santidade. E isso é tão necessário porque Hebreus diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Porque 2, 3 versículos antes, ele diz que em Cristo nós fizemos as pazes com Deus. E essa paz que nós temos agora com Deus, ela tem que ser traduzida em paz com todos, no que depender de nós. Esforcem-se para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Agora, se eu estivesse na minha igreja, eu ia começar a pregar. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu vou te dar um esboço, essa é a sua tarefa de casa. Você vai pegar Hebreus 12 e você vai ler esse capítulo em casa com as seguintes coisas em mente. Esse capítulo 12 de Hebreus é para mostrar para você de que modo você pode buscar a santificação. Deixa eu te dar aqui, anota aí. Do verso 1 ao 3. Olhe para Cristo e corra para ganhar o prêmio. Olhe para Cristo e corra para ganhar o prêmio. Olha como termina o verso 4. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida. Outras versões dizem: vocês ainda não derramaram sangue na luta contra o pecado. Olhem para Cristo, encantem-se com Jesus Cristo. Quando meu filhinho era pequeno, ele achava que ele era o Batman, e ele só dormia com a roupa do Batman. Usava uma botina que ele achava que era a bota do Batman. Pensa numa botina fedorenta de chulé. Mas quem disse que tirava a botina do menino? Ele dormia com a roupa do Batman, ele se sentia forte. E eu comecei a notar isso. Aí ele começou a chegar na idade, eu ia no cinema assistir os filmes da Marvel, Vingadores, e ele saía todo, né? Por quê? Porque todo o enredo da tela do cinema mostra para você o seu herói de um modo que você vai olhando para ele, aquilo vai te dando um empoderamento. Então, eu sou o Homem de Ferro, eu sou o Hulk. Eu lembro até hoje, o Samuel novinho, vendo um filme do Hulk. O Hulk morre no filme, não lembro qual desses, mas o Hulk morre. Esse menino chorou porque o Hulk morreu.
Você assiste o cinema, você vê seu herói na tela, aquilo te dá Tony Stark. Perguntaram Bruce Wayne, qual é o seu superpoder, Batman? Você se lembra que ele respondeu? Sou milionário. Aí você acredita que o dinheiro vai te dar o poder. É assim que a gente assiste os heróis. A gente olha para os nossos heróis e a gente vai se encantando com eles, não é assim? Você já assistiu um filme de heróis? Você já sentiu Tarzan? É da época do pastor Hiker, Tarzan, lá em preto e branco. Você sentia o cara no cipó. Tarzan. Eu era pequenininho, já passava Tarzan. Vou fazer 50 esse ano. Quantas vezes eu brinquei de corda no quintal, achando que eu era o Tarzan? Por quê? Porque você assiste, você olha para o seu herói, você quer ser ele. Hebreus está dizendo assim, olhe para Cristo e seja como Cristo. E dê o sangue na luta contra o pecado. Segunda parte, do verso 5 ao 11, olhe para Cristo e se submeta à disciplina. Ele vai dizer no versículo 10, que Ele está nos disciplinando para a gente participar da santidade de Cristo. É isso que Hebreus 12, de 5 a 11 fala. Olhe para Cristo, deixe Ele corrigir você, deixe Ele sangrar você, deixe Ele amputar você, deixe Ele rasgar você. Já leram as Crônicas de Nárnia? Peregrino da Alvorada, lembra do Eustáquio, que tinha virado dragão? Você tem que ler Crônicas de Nárnia, gente. Não faz isso não, leia lá o Peregrino da Alvorada. Eustáquio vira dragão e ele quer deixar de ser dragão e ele tenta tirar as escamas, e quanto mais ele tira as escamas, mais escamas novas nascem. Aí vem Aslan, que é Cristo lá em Nárnia, com as suas garras, ele finca as garras no dragão Eustáquio e começa a tirar, e Eustáquio diz que ele sente uma dor insuportável, como se as garras estivessem tocando o coração de Eustáquio e rasgando ele, e aí Eustáquio diz, o que dava alívio era sentir como se o prego estava sendo arrancado de mim. A disciplina de Deus é para nos tornar santos. Olhe para Cristo e submeta a disciplina. Terceiro, olhe para Cristo e não abra mão da herança eterna. Versos 12 a 17. Procurem uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olhe para Cristo e não abra mão da herança. Em quarto lugar, olhe para Cristo e contemple o seu privilégio. Do 12 ao 17 contemple a herança. Do 18 ao 24 contemple o privilégio. E do 25 ao 29, não deixe de ouvir a voz do Senhor. Leia Hebreus, faz isso essa semana, mergulhe em Hebreus, com esses temas. Porque veja só, a salvação é pela santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A santificação comprova que você foi salvo. Portanto, vá a fundo na santificação. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, complete essa palavra no nosso coração e dá-nos fé para crer nas tuas promessas e lutar contra o pecado. Em nome de Jesus. Amém.